Olá a todos, hoje venho-vos falar de uma das coisas que mais me perguntam sobre a viagem na Austrália, que é como é que foi conduzir na Austrália. Eu aluguei carro em duas situações distintas, achei que valia a pena alugar carro para descobrir um pouco mais aquela região ao meu ritmo e sem ter de depender de horários de transporte e tudo mais. Foi uma aventura, primeiro porque eu em Portugal não conduzo assim tanto e também porque lá conduzo do lado oposto, por isso temos de sempre ter em mente, por exemplo, quando vamos para um cruzamento ou para uma rotunda. A primeira vez que eu aluguei o carro foi em Brisbane, optei por alugar carro para poder explorar ao meu ritmo toda aquela costa até Surfers Paradise, consegui ver algumas das zonas mais costeiras das praias, poder parar, poder estar um pouco a pensar em toda a viagem, a planear próximos sítios para visitar. Também permitiu-me o facto de ter o carro, fui a uma plantação de café, onde vi todo o processo pela primeira vez, que foi muito interessante. Acabei por demorar um bocadinho mais tempo, por isso depois o regresso a Brisbane foi um pouco estressante, porque estava mesmo em cima da hora de entrega do carro e estava algum trânsito, como é uma cidade grande tem muito mais trânsito do que alguma vez pensei, mas consegui chegar a tempo e entregar o carro e não receber nenhuma multa por causa de não conseguir entregar o carro a tempo. A segunda vez que aluguei o carro foi na Tasmânia, como eu já tinha dito anteriormente noutros vídeos e em alguns textos, eu acho que é quase imperativo ter um carro para poder explorar toda a ilha. Os transportes são muito poucos e vão apenas às cidades principais, por isso eu acho que se tiverem a oportunidade, aluguem um carro. Caso tenham a oportunidade, muitas vezes o preço é praticamente o mesmo, aluguem um carro mais alto, por exemplo um SUV, eu aluguei um Mitsubishi, o SUV da Mitsubishi, adorei o carro. Mas eu acho que compensa muito mais porque há muitas estradas que não são pavimentadas e têm muitos buracos, algumas estradas não são mesmo muito boas em termos do pavimento, por isso ter um carro mais alto previne alguns buracos ou algumas zonas que possam danificar a parte de baixo do carro. Foi uma aventura alugar o carro e conduzir. Eu acho que também o facto de ter começado a conduzir em Brisbane teve uma vantagem porque é uma cidade grande, ou seja, há muito movimento e é um bocadinho aquela coisa que faz mais ou menos daquilo que os da frente vão fazendo, é um bocadinho por imitação, então isso foi bom para me adaptar, por exemplo, aos cruzamentos ou às rotundas, para estar mais alerta, porque lá tudo é ao contrário, temos de estar atentos a determinadas coisas, mas que são ao contrário do que nós cá conduzimos. Para conduzirem ou para poderem, em muitos dos casos, alugar carro na Austrália é necessário terem uma carta internacional de condução, como esta que tenho aqui. Podem tirar a carta no IMTT ou também, por exemplo, na ACP, caso sejam sócios ou caso se façam sócios, é-vos entregue gratuitamente. No IMTT tem um custo de 30 € e é válido durante um ano. Na Austrália, maioritariamente os carros que vocês vão alugar são automáticos, a não ser que peçam especificamente carros com mudanças. Eu nunca tinha conduzido um carro automático e é muito bom porque eu andei muito em zona de montanhas, inclusive houve um dos hostels onde eu fiquei na Austrália que eu apaixonei-me e já várias vezes falei, foi literalmente no meio da montanha, aquilo era uma zona mais remota e que ficava lá um Eco Lodge, como se chamava, que era todo já receberam vários prémios internacionais sobre a ecologia e a forma como eles estão digamos, como foram criados e a forma também como usam, por exemplo, os resíduos dos banhos ou a energia solar, tudo mais. E aí eu acho que um carro automático ajudou muito porque os caminhos eram muito estreitos, eram subidas muito íngremes e só o facto de eu poder estar atenta a outras coisas, como por exemplo os animais, que há constantemente naquelas zonas animais a saltarem de um lado para o outro, principalmente quando começa a entardecer, o poder estar mais atento a outras coisas e não ter que estar a pensar em que mudança é que tem que estar, ou o carro está a morrer, ou alguma coisa assim do género, um carro automático ajuda bastante, por isso é muito simples, a partir do momento em que vocês começam a perceber as coisas básicas de um carro automático, literalmente é só acelerar e travar. E agora quero saber de vocês, já alugaram um carro em viagem, como é que correu a experiência? Era ao contrário, era da mesma forma como nós conduzimos, gostaram, voltariam a repetir? Digam tudo.
espero que gostem, que comentem, que partilhem e esperemos que dentro de em breve possamos voltar a viver muitas aventuras por esse Portugal fora, que eu acho que é muito importante ficarmos em Portugal para já, e daqui a uns tempos por esse mundo fora. Obrigada!